Toda a igreja, também os nossos visitantes, sejam bem-vindos à casa do Senhor, que você se sinta bem e que possa sair daqui edificado hoje, através da meditação da palavra do Senhor. Também a todos que acompanham através do canal Bereana Ilhéus, os nossos internautas, que você também receba a sua porção, que Deus possa edificar a sua vida, em nome de Jesus. Nosso pastor viajou, ele foi para um pequeno recesso junto com a missionária Sandra, mas a partir de amanhã já estará de volta, e tanto na quarta como no domingo, que é a ceia do Senhor, estará aqui para ministrar as celebrações. Agora é hora da dedicação, né? Vamos dedicar ao Senhor nossos dízimos e nossas ofertas. Aleluia, amém. Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te pelo que tens feito por mim. Eu só posso dar-te agora a minha canção, para dar-te graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus, para dar-te graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Podeis tomar seus assentos. Meus irmãos, nessa noite nós vamos meditar na carta de Tiago, capítulo 3, versos de 13 a 18. Nós estamos também recebendo a visita de nossa irmã Fernanda, filha de Soraya. Pode dar um aceno com uma das mãos. Irmã Fernanda, filha de Soraya. Seja bem-vinda, minha irmã, que Deus te abençoe. Tiago, capítulo 3, versos de 13 a 18. Tiago, capítulo 3, versículo 13 a 18, diz assim: Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Fechem os seus olhos, meus irmãos. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença, para podermos receber de Ti a Tua palavra. Que o Senhor possa ungir esse momento e que saiamos daqui diferentes, melhores em Cristo, para a Tua glória. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a nossa vida, ela é guiada por um conjunto de conhecimentos aprendidos, seja dos céus, através das Escrituras Sagradas, seja da terra, através dos aparatos de conhecimento que nós temos. Mas, tanto o fim quanto a qualidade de vida que haveremos de ter, dependerão muito da forma como aplicamos a sabedoria que nós recebemos. E hoje nós vamos meditar em torno de uma pergunta: qual é a sua sabedoria? Qual é a sua sabedoria? O objetivo
é podermos identificar, nos olharmos no espelho e ver qual tipo de sabedoria nós temos utilizado, se é de Deus ou se é do mundo. E essa carta, escrita por Tiago, irmão do Senhor Jesus, não o Tiago apóstolo, pelo tempo ele já tinha sido decapitado por Herodes, ela é muito importante porque ela vem trazer para nós aplicações bem práticas que de tempos em tempos nós necessitamos. Tiago, o irmão do Senhor Jesus, ele não se vale do parentesco, mesmo tendo saído da mesma barriga que o Senhor, mas ele se coloca no capítulo 1, versículo 1 dessa carta, como servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, considerando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso é muito bom porque testifica ainda mais a credibilidade do Evangelho. E ele se colocando como servo, essa palavra, que no grego significa escravo, mostra a nossa condição enquanto cristãos, como deveremos ser com Cristo eternamente. Então, o objetivo da carta, em especial, é ajudar os irmãos que estavam passando por duras perseguições, uma vez que a igreja estava dispersa, era um período de dispersão, e também a ajudar os crentes a colocarem em prática aquilo que eles aprenderam através da palavra de Deus. Então, no versículo 13, diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Obrigado, Keu. Tiago vai falar para crentes aqui que eram líderes, que queriam, na verdade, ser líderes da igreja, mas que não tinham obras, mas que não tinham resultado dessa fé. Crentes nominais, crentes com fé morta, gente sem legado algum no cristianismo, pessoas comuns como eu e você. Então, Tiago vai chamar a atenção dessas pessoas para essa fé que era apenas teórica e não prática. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Essa pergunta retórica de Tiago se refere aos judeus recém-convertidos, judeus cristãos recém-convertidos, que estavam aderindo ao cristianismo naquele período. Provavelmente essa carta foi escrita entre o ano 40 a 62 depois de Cristo. E esses judeus, como já sabemos, meio que até por alto, né, que os judeus já tinham aquele sistema de doutrina muito forte, se achavam como pessoas conceituadas, gente de currículo excepcional, pessoas que se viam no espelho como mestres, como doutores, como referências na fé, principalmente nessa nova fé que se espalhara, que é o Evangelho de Deus, a Boa Nova. Então, é como se Tiago dissesse assim: vocês que se acham modelos na fé, vocês que se acham como modelos a serem seguidos, mostrem o que vocês fizeram, mas mostrem mansidão de sabedoria e com o justo proceder. E é interessante também alertar aqui, meus irmãos, que nessa relação entre fé e obras, enquanto que alguns autores fazem confusão na relação fé e obras, Tiago está falando para uma igreja, para cristãos, para líderes, para pessoas que já receberam a palavra e entenderam, que já nasceram de novo, teoricamente. E é diferente do que Paulo fala para os fariseus, quando Paulo diz que a salvação é pela fé, porque tem gente que confunde essas duas passagens, como se Tiago estivesse condicionando a obra à sua salvação. Não, Paulo está combatendo lá em 1 Romanos 1,17, os fariseus e o legalismo, como se o cumprimento da lei de Moisés significasse estar salvo, significasse salvação. E Tiago não, Tiago fala para uma igreja que já tinha nascido, que já tinha se espalhado, para crentes que já estavam na fé. Então, não podemos destoar o que Tiago fala com o ensino do apóstolo Paulo. Bom, então Tiago, ele chama a atenção desses crentes que teoricamente estavam
já tinham uma certa caminhada na fé. Versículo 14. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disto, nem mintais contra a verdade. Importante dizer aqui que, enquanto que antes Tiago estava falando para possíveis crentes imaturos e desejosos de posição de destaque na igreja, agora ele sinaliza a possibilidade de haver cristãos com caráter sujo, pessoas ruins, pessoas com um caráter comprometido no seio da comunidade cristã. Porque ele cita aqui algo muito nocivo, que pessoas de coração cheios de inveja amargurada e sentimento faccioso. Os judeus, quando típico da cultura judaica, dos 5 aos 11, 12 anos, tem na sua história o ensino elementar, né? E nesse período em que Tiago escreve, muitos deles já tinham aderido à fé cristã com o embasamento judaico. Então, a criança, ela passava pela escola dos 5 aos 12, e dos 12 o menino já poderia escolher ser um rabino ali na frente, futuramente ser um mestre, um sacerdote, um doutor na lei. Então, é esse público já adulto que adere à fé cristã. Então, ele já vem com um certo ranço do judaísmo, né? Então, isso causou alguns problemas no cristianismo. Isso não é diferente hoje em dia. Isso se assemelha muito aos dias atuais, com aquelas pessoas que têm o currículo secular impecável e acham que, por estarem na igreja e terem esse currículo secular, podem administrar as coisas espirituais, coisa que é totalmente diferente. Fato é que Tiago alerta sobre ter gente com inveja amargurada, sentimento faccioso, pessoas que poderiam até ver algum tipo de glória nisso e que negavam a verdade, que mentiam contra a verdade. Irmãos, inveja é um sentimento que mistura ódio e raiva, onde uma pessoa sente pela outra, por essa outra pessoa ter ou ser algo que essa pessoa não tem ou não é. Inveja amargurada é pior ainda. É um sentimento de dor, de angústia, de desprazer no nível da alma, que alguém sente por outro. Pessoas assim são pessoas doentes, são pessoas que precisam de libertação. E Tiago chama a atenção para os crentes que estavam nessa condição, provavelmente nessas condições. Então, é comum vermos esse tipo de postura no trabalho, nas nossas ocupações, mas Tiago está escrevendo às igrejas, às 12 igrejas, às 12 tribos. Gente assim, a gente precisa procurar um pouco mais de afastamento, a gente precisa eliminar mais o nível de informação, porque não querem ter o cuidado sobre você, querem saber mais sobre você. É diferente. Pessoas assim, você não precisa se sentir obrigado a dar satisfação de tudo que você faz. Pelo contrário, você tem que se proteger. O faccioso, ele é capaz de qualquer coisa. O faccioso, ele é capaz de te dizer boas palavras, mesmo estando com o coração doente, cheio de ódio. Isso é muito perigoso, isso é muito grave. Igreja, se há alguém no seio da comunidade cristã com esse tipo de sentimento, essa pessoa precisa urgentemente buscar o perdão do Senhor. Porque não tem como conciliar uma inveja amargurada no coração, nem um sentimento faccioso, e ao mesmo tempo amar a Cristo. Não tem condição. Então, esse sentimento de inveja amargurada e sentimento faccioso é perigosíssimo, pois causa aprisionamento, escraviza a pessoa e te mata por dentro. Todos nós devemos estar atentos para estas questões. Os fariseus, cheios de inveja amargurada e de sentimento faccioso, conseguiram testemunhas falsas para incriminar o Senhor Jesus. Basta conferir lá em Mateus, capítulo 26, versos 59 a 61. O sentimento faccioso é típico de alguém egoísta, alguém cheio de ambição ruim. O faccioso, ele quer tudo para si e nada para os outros. O faccioso é aquele que causa divisão. O faccioso é aquele que é uma pedra no sapato alheio. O faccioso não apoia em nada. O faccioso tem dificuldade em somar.
O faccioso prefere diminuir. O faccioso tem uma identidade confusa, pois ele é um hipócrita, porque declara com a boca e nega com suas obras. Este é o faccioso. O faccioso também tem sempre uma palavra negativa. Sempre que você for se dirigir, você sempre tem um retorno totalmente negativo, cheio de inveja. O faccioso tem sempre na ponta da língua uma piadinha baixa, uma brincadeira depreciativa. Precisamos ter cuidado com as pessoas facciosas, tanto na igreja, quanto no nosso trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que seja. Não estamos livres delas. Versículo 15 diz assim: esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, é terrena, animal e demoníaca. Agora o autor vai classificar o produto de inveja amargurada e sentimento faccioso em 3 tipos de sabedoria: a terrena, a animal e a demoníaca. E lá em Gênesis capítulo 16, versículo 2, nós vamos ver um típico exemplo de sabedoria terrena. Sara, movida pelo seu impulso de querer ter um filho, sabendo que Deus já tinha comunicado no capítulo anterior a promessa, utiliza de um aparato legal da época, que era tentar obter um filho através de sua escrava. E aí deu um conselho, um mau conselho a Abraão, que foi para ele se deitar com Agar. Esse conselho ruim acabou gerando consequências que duram até hoje. Agar gerou Ismael, e de Ismael descendeu todos os árabes e os muçulmanos. E quando a promessa de Deus se cumpriu na vida dela, através de Isaac, descendeu de Isaac os judeus. E hoje há esse conflito que nós tanto conhecemos lá no Oriente Médio. Então, o fruto dessa sabedoria terrena de Sara gerou consequências que duram até hoje. Pela sabedoria terrena, Saul colecionou rebeldia, colecionou desobediência, brincou muito com a aliança que Deus tinha com ele e acabou pagando preço por causa disso. A sabedoria terrena de Saul afastou o Senhor dele. Observem em 1 Samuel, capítulo 28, versículo 6, que essa quebra de aliança resultou no fim do seu reinado e também na sua morte. Uzá, praticando de sabedoria terrena, achou de segurar a arca do Senhor, a arca da aliança. Quando os bois resvalaram e a arca pendeu, ele foi e segurou. E ele acabou cometendo um erro gravíssimo que custou-lhe a sua morte, pois a lei divina dizia para não tocar nas coisas santas, para que não morressem. Haviam as pessoas designadas para aquela função. E ele acabou mostrando total irreverência. E acabou falecendo ali mesmo. E você pode acompanhar isso em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 7. Ou seja, quando a sabedoria terrena suplanta a sabedoria de Deus, o resultado é sempre confusão, prejuízo e morte. Confusão, prejuízo e morte. Mas há uma terceira sabedoria citada por Tiago, que é a sabedoria, uma segunda sabedoria, que é a sabedoria animal. Por sabedoria animal, nós entendemos que é aquela sabedoria guiada pelos impulsos, pelos instintos, necessariamente limitada aos desejos da carne. É uma sabedoria que é guiada pelas emoções, na busca de satisfazer apenas aquilo que o corpo quer, que a carne quer. Sabedoria animal. A ociosidade de Davi foi um campo perfeito para a sabedoria animal. Davi não foi para a guerra em determinada ocasião, todos sabem, e sem ter o que fazer, passeando pelo seu terraço, acabou avistando Batseba se banhando. A consequência disso, sabedoria animal. Os seus impulsos o levaram ao adultério. E pior, levaram à morte de Urias. Ele ainda tentou camuflar o erro, tentando trazer Urias antes da guerra encerrar, e Urias não aceitou, ele preferiu continuar batalhando com os seus companheiros, e o resultado foi que Davi designou ele para uma região mais difícil,
onde ele acabou morrendo. E a consequência, muito provável, da espada não ter se apartado da casa de Davi, foi essa falha, foi esse erro. Davi continuou sendo o homem segundo o coração de Deus, mas Davi pagou um alto preço por esse pecado que ele cometeu. Então, não vale a pena você dar ouvidos a uma sabedoria meramente animal. Foi o que Davi está aqui como citado no texto. Mas Tiago cita agora, sim, uma terceira sabedoria, uma sabedoria demoníaca. Veja que Tiago escreve às igrejas, alertando sobre a possibilidade de ter crentes, irmãos na fé, que poderiam estar sob influência dessa sabedoria demoníaca. Esse ponto é importante, meus irmãos, porque muitos de nós, muitos que se intitulam espirituais, cheios de intimidades com Deus, na verdade, assumem papel apenas de juiz ou juízes da igreja. Pessoas que só se levantam para julgar, para criticar louvor, criticar líder, criticar membro, criticar ministério, criticar ações. E essa não é a nossa função. A nossa função é somar. A nossa função é multiplicar no reino de Deus. Mas os juízes não. Como Tiago faz essa pergunta, quem entre vós é sábio e inteligente? É tipicamente, uma pergunta que chama a atenção para alguém que poderia de prontidão já dizer assim, não, eu sou. Mas mostra então, em mansidão de sabedoria, em condigno de proceder às suas obras. Pessoas que não tinham obras, mas tinham discurso. Nós não podemos ficar no nível do discurso. Precisamos aproximar as nossas ações das nossas palavras. Senão, cairemos aqui nesse grupo em que Tiago cita. Então, esses juízes que hoje estão espalhados pelo mundo afora, são pessoas que só falam como deveriam ser. São pessoas que não ajudam, mas têm na ponta da língua o modelo ideal de cada igreja. Isso é um pecado terrível. Não tem nada a oferecer, mas tem a opinião a dar. Estes juízes adoram também impor a sua visão. Acham-se donos da verdade. Pessoas que estão embevecidos delas mesmas, mas que precisam urgentemente buscar a humildade e compreender a noção do verdadeiro evangelho. Por isso, quando surge uma crítica a algum líder, a algum irmão, a gente precisa considerar não o que está sendo dito, mas quem está falando. Quem são aqueles que estão falando contra você? Porque senão você pode cair no erro e na falha de tomar para si uma crítica que não é sua, que não lhe cabe. Uma vez que sua consciência está limpa, uma vez que sua consciência está em Cristo, uma vez que você compreende o perdão de Deus, compreende a graça do Senhor, você não pode aceitar críticas de pessoas que não têm sequer um legado no reino de Deus, que não fazem por onde. Porque se fizessem, com certeza não estariam criticando. Então, é importante atentar também para essas coisas. Mas então, como que nós observamos os sinais de uma sabedoria demoníaca? Primeiro, quando alguém mostra repulsa às coisas de Deus. E o que são as coisas de Deus? As coisas de Deus são o culto, são a escola bíblica, os projetos, o evangelismo, tudo aquilo que envolva o fazer o ide do Senhor, tudo aquilo que envolva gerar comunhão entre os irmãos, tudo aquilo que envolva fazer você parecer mais com Cristo, quando alguém se coloca contra, quando alguém se coloca em oposição a isso, com certeza essa pessoa está munida de uma sabedoria demoníaca. Quando algum crente que se diz crente se coloca na posição de opositor, ela exprime essa sabedoria demoníaca, que não é compatível com o Evangelho de Deus, jamais será. Então, Tiago aponta essa sabedoria demoníaca em pessoas, naquele grupo, que tinham um certo conhecimento da palavra. E quando que se tem evidências dessa sabedoria demoníaca? Também quando alguém se opõe ao servir a Deus, considerando a sua palavra
como mais importante do que a Bíblia e como a palavra de Deus. É claro, meus irmãos, que pode acontecer alguns desacertos pelo meio do caminho. Ninguém é perfeito. Nós somos pecadores, nós erramos, nós falhamos com nossos irmãos também. Mas não temos o direito de abandonar a obra, não temos o direito de abandonar a igreja, não temos o direito de abandonar a fé por causa de ninguém. Quando há um conflito, esse conflito precisa ser resolvido. E nós temos um exemplo lá em Atos capítulo 15, versículo 39, quando Paulo e Barnabé, eles discutem sobre a segunda viagem missionária. Na primeira, João, conhecido como Marcos, tinha abandonado a missão, e na segunda, Barnabé queria levá-lo novamente, mas Paulo não aceitou. E isso causou uma desavença entre eles, e cada um seguiu para o seu caminho. Só que é aí que está o detalhe. Enquanto que muitos abandonam a fé, muitos largam a cruz, Paulo e Barnabé seguiu por dois caminhos onde multiplicou a obra do Senhor. A missão que era uma só se tornou duas. Então houve ganho até nisso para o Evangelho. Porque ambos estavam em Cristo. Ambos tinham o conhecimento de Cristo dentro deles. Então isso só gera até promoção do reino de Deus. Não gera depreciação. O problema é que hoje, meus irmãos, há muitos que não querem se envolver por estarem influenciados pela sabedoria demoníaca, infelizmente. Pois só o diabo não gosta da igreja, é só ele que não gosta da igreja. Né? Nem quer que os projetos da igreja deem certo. Só o diabo não quer ver a igreja crescer. Ele não quer que as pessoas se arrependam. O que o diabo quer é que as pessoas se acabem na cachaça, no álcool, no adultério, na prostituição, nos vícios, em tudo mais que só mantém o pecador na lama. Efésios 2, 1 diz assim, que as pessoas estavam, todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, aquela pessoa que está lá fora, ela não está em pecado, ela está morta. Ela precisa conhecer a Cristo e nascer e alcançar a salvação eterna. O que o diabo quer é manter essas pessoas lá, longe do nosso alcance. Então, o que o diabo quer é que a EBD, por exemplo, não floresça. Né? Ele não quer que os jovens venham a aprender, a se edificar e dali construir um futuro brilhante, um futuro próspero do ponto de vista bíblico. Né? O que o diabo não quer é que a igreja avance, porque ele é o inimigo da igreja. E muitas pessoas vão por esse caminho. Mas ele está derrotado, porque Cristo reina pelos séculos dos séculos. E ele é o autor e o consumador da nossa fé. E nós não podemos nos esquecer disto. Igreja de Deus, os planos do Senhor não podem ser frustrados. Por mais que venham as batalhas, as lutas, as críticas, os planos de Deus não podem e não vão ser frustrados. Há pessoas que se arrogam de possuir algum tipo de conhecimento e tentam sobrepor a outros. Essas pessoas estão atoladas na ignorância, como Tiago critica aqui. São pessoas que não conhecem nada do Espírito. São pessoas que não entraram na dimensão espiritual. Essas pessoas estão lá, como Paulo caracteriza em 1 Coríntios 8:2. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe nem como convém saber, porque está no nível da carne. Se valer de currículo, status ou qualquer outra coisa é perca de tempo diante de Deus, porque o critério do Senhor é diferente. Deus não olha essas obras das mãos seculares guiadas por sabedoria demoníaca. Deus olha os humildes de coração quebrantado, aqueles que fazem a huide do Senhor, mesmo na sua dimensão, no seu pouco. E Deus, como diz lá em 1 Coríntios 1, 27 e 29, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Meus irmãos, com Deus é diferente. O Senhor Jesus, Ele poderia ir lá no Sinédrio judaico e escolher 12 discípulos,
homens conhecedores da lei, homens sabedores, homens cheios de conhecimento, de currículo excepcional. Mas o Senhor Jesus escolheu 12 homens comuns, pescadores, cobradores de impostos, escolheu pessoas do dia a dia, escolheu pessoas que, na nossa condição, você poderia jamais imaginar. O Senhor Jesus, ele disse a Nicodemos, lá em João, ele diz assim: importa-vos nascer de novo, a ele e aos fariseus, a ele e aos que estavam com ele. Mas a Pedro, ele pega Pedro, iletrado, possivelmente analfabeto, um homem rude, grosso, que deu prova disso em todo o evangelho, mas colocou como o pai da igreja. Então nenhum de nós, por mais pequenos que nós nos consideramos pela humildade, podemos nos desmerecer no reino de Deus, porque Deus é quem levanta, é Deus quem sustenta, é Deus quem pega você na sua condição e te prepara, é Deus que coloca a palavra dele na sua boca para edificar a vida do outro, no trabalho, na escola, onde quer que seja. É Deus que pega você, se achando um nada, e faz promover o reino dele. É assim que funciona no reino de Deus. É assim que funciona. Você pode ter 100 anos de igreja. Se você não entender o que é humildade, se você não entender o que é nascer de novo, se você não entender isso, você perdeu tempo na fé. Deus escolhe os humildes para as missões mais honrosas. Deus escolhe aquelas pessoas que têm um coração quebrantado. Outra coisa é que o crente, por si só, deveria se sentir bem ao ver os demais bem, ver a vitória do outro, mas há muitos que se entristecem. Há pessoas que, infelizmente, sentem um pesar por ver que alguém está bem, por ver que alguém alcançou uma vitória, por ver que alguém está vivendo uma nova fase, um casamento em constância, uma família em harmonia. Tem gente que, infelizmente, carrega a inveja amargurada e o sentimento faccioso. E isso é muito perigoso, isso causa mal a quem sente. A quem sente. Tem gente que não quer ver você bem com Deus, meus irmãos. Mas você não pode se deixar abalar por isso. Você não pode se deixar abalar por esses dardos inflamados, seja do mundo, seja de quem quer que seja. Não pode. O versículo 16 diz assim: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. O versículo 17 já nos mostra a verdadeira sabedoria. Acompanhe comigo. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. A sabedoria lá do alto, o Tiago começa colocando aqui, primeiramente como pura, ou seja, livre de contaminação, sagrada, inocente, modesta, perfeita. Essa palavra pura, ela é a mesma colocada lá em 1 João 3,3, quando se refere a Deus como santo. Depois pacífica, que é o mesmo que não faccioso, que almeja paz, que se passa em atmosfera de paz. Indulgente é alguém com disposição para perdoar. Perdão, meus irmãos, significa também promessa de esquecimento. E Deus é muito indulgente com cada um de nós. Lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 19, diz que Deus lança nas profundezas do mar todos os nossos pecados. Mas o ser humano, ao contrário, ele tira extrato de tudo que você já errou e lança em rosto. Essa é a real natureza de alguém guiado por uma sabedoria demoníaca. Nós devemos absorver a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus. Tratável significa gentil, cortês, sociável, afável. Plena de misericórdia. A palavra misericórdia aqui significa plena de compaixão. É a mesma palavra que significa, que lá em Mateus capítulo 9, versículo 13, diz assim: misericórdia quero, e não holocausto, pois não vim chamar os justos, mas sim pecadores a arrependimento. Compaixão pelo outro, compaixão pelo processo de conversão que o outro passa. Porque tem gente que vai bem na fé, desponta, mas tem outros que demoram a pegar. Você tem que ter paciência, você tem que ter uma palavra, não para esmagar, mas para promover, para edificar, para ajudar. Deve ser assim a nossa postura.
e de bons frutos. Em Lucas capítulo 6, versículo 44, diz que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Se temos a sabedoria lá do alto, devemos também ter os frutos dessa sabedoria. Devemos ter, de preferência, o fruto do Espírito Santo sendo expresso através de nossas ações. Ministério de louvor no altar, por gentileza. E por fim, aqui ele ainda diz, ora, a sabedoria, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. É importante a gente entender, meus irmãos, que a vida cristã, ela deve ser vivida de forma plena, de forma leve, com o olhar de Cristo, com a motivação boa, não a motivação errada, porque esses 3 tipos de sabedoria que Tiago cita, a terrena, a animal e a demoníaca, ela endurece muitas pessoas. Tanto é que no seio da igreja, como o Tiago cita aqui, haviam pessoas de dura serviço. Gente teimosa, gente resistente ao Espírito Santo de Deus. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos cair no perigo da falta da humildade. Aqueles se achavam brilhantes, se achavam mais do que os outros, e estavam recebendo a exortação de Tiago. Nós precisamos negar a nós mesmos. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Não é em guerra, não é em guerra. Uma característica marcante de uma pessoa nascida de novo, de uma pessoa em Cristo, é que essa pessoa vive numa atmosfera de paz e que a todo momento tenta promover a paz. Essa pessoa nascida de novo, essa pessoa tenta em todo tempo levar paz aonde quer que seja. Não é uma pessoa de confusão nem de guerra. Viver um evangelho na base do falar, sem fazer, sem praticar, é perda de tempo. Não podemos também chegar nos céus de mãos vazias. Precisamos dar a nossa parcela de contribuição no reino de Deus e na comunidade onde fomos plantados, onde fomos colocados por Deus. Se nós estamos num ambiente onde nós não participamos, onde nós não nos envolvemos, onde nós não... Qual é a diferença que nós estamos fazendo para o Evangelho? Qual é? Nenhuma, meus irmãos. Nós precisamos fazer a diferença no reino de Deus. Além disso, nós precisamos também nos irmanar. Há irmãos que passam anos com reservas no coração em relação a outros irmãos. Não, a característica do crente é chamar, vem cá. Olha, se eu errei contigo, me perdoe. Olha, eu estou sentindo um sentimento assim. Tem uma sujeira debaixo do tapete que eu preciso tirar. O verdadeiro evangelho é pleno, é livre, é aberto, é transparente. Não tem reservas, mas tem pessoas que têm reservas, que guardam reservas no coração. E isso adoece quem sente essas reservas, quem guarda essas reservas. Nós precisamos estar livres disso. Nós precisamos viver o verdadeiro evangelho, anunciar e fazer, caminhar com Cristo. Porque o que Deus quer é que sejamos bênção, que sejamos vasos na mão do oleiro, que Ele possa quebrar, que Ele possa refazer, que Ele possa construir alguém novo de novo, alguém que faça a diferença, alguém que alguém olhe lá fora e diga assim: nossa, eu quero ser como fulano, porque eu via o estado dele antes e hoje eu vejo que é uma nova criatura para o reino de Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém. Vou cantar mais um louvor antes de encerrar o culto. Parabéns, irmão. Palavra abençoada, amém? Teus olhos revelam, Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida
há uma só verdade. Quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que o teu olhar estando em mim me enche de tua paz. Anderson. Amém. Convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos orar, encerrar o culto. Que possamos, irmãos, guardar no coração o verdadeiro sentimento, a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem lá do alto. Nós estamos em processo, nós estamos em caminhada, nós estamos na lida até a plena estatura de Cristo ser formada em nós. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento onde a sua palavra foi ministrada aqui, que ela possa mover nos nossos corações a verdadeira sabedoria, que ela faça, Senhor, com que as nossas palavras se transformem em atitudes, em práticas, que o Senhor possa, meu Deus, fazer com que os nossos dons sejam exercidos, que não sejamos omissos com as missões que o Senhor colocou para cada um de nós, que possamos enfrentar, encarar, promover o Teu reino aqui na terra, em nome de Jesus. Meu Deus, nós queremos colocar também em oração o retorno do nosso pastor, da missionária Sandra. Traze-os debaixo de Tua paz, de Tua segurança, que eles voltem ainda mais motivados, alegres, contentes, felizes, cheios de Ti, para ministrar ao Teu povo. Abençoa, Senhor, essa semana, a semana de cada um de nós. Livra-nos do mal em nome de Jesus. Abençoa a mesa de cada um, abençoa o trabalho, abençoa o casamento, a família, abençoa os estudos, abençoa todos os planos que o Senhor colocou diante de nós. Sê sobre nós, Senhor, o Teu amor, o Teu querer e o Teu agir. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Boa semana a todos, que Deus abençoe.